Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos saúda com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus é a tua irmã em Cristo, Maria Salete. Este é o programa Consagração. Consagração da nossa vida, consagração do nosso tempo a Deus. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, é no nome santo do Senhor Jesus que eu me coloco diante da Tua presença. E em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui hoje falando a Tua palavra, pelas bênçãos, pela vida, pelos ouvintes. Te agradeço, Senhor, por tudo o que o Senhor tem dado, tudo o que o Senhor tem nos proporcionado. Eu te louvo e te glorifico, principalmente pela nossa salvação. Deus querido, continua conosco, manifestando a Tua presença neste lugar. Continua, Senhor, derramando o Teu Espírito Santo, avivando a Tua obra em nossos corações. Continua, meu Deus, nos fortalecendo cada dia mais na Tua presença. Meu Deus querido, venha tomar a direção deste programa, venha nos dar a Tua palavra, venha nos ensinar, nos dando sabedoria, entendimento e discernimento. Venha, Senhor, calejar a Tua palavra dentro do nosso coração. Abre, Senhor, a nossa mente espiritual, o nosso coração, e venha se revelar através da Tua palavra a cada um de nós. Abençoa todos os ouvintes, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, segundo a necessidade de cada um. O Senhor é o Deus que tudo pode. O Senhor é o Deus do impossível. E o Senhor conhece a necessidade de cada ouvinte. O Senhor conhece mente e coração. Então, meu Deus, abençoa todos eles, segundo a necessidade de cada um. Mas abençoa principalmente com a Tua salvação. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém, amém. Eu quero convidar os amados ouvintes a procurarem a sua Bíblia. Vamos meditar sobre a palavra de Deus, o que Deus tem para nós no dia de hoje, amém? Nós vamos ouvir um louvor enquanto você procura, enquanto você prepara a sua Bíblia. Nós vamos ouvir um louvor com Gerson Rufino, Além da Medicina, e eu quero oferecer para todos os amados que estão aí, todos os ouvintes que estão ligadinhos aí na 106.5. O pastor Silvio da Assembleia de Deus de Belém, lá do Jardim Fogaça, está mandando um abraço para todos os ouvintes. Ele falou: irmã Salete, não esqueça de mandar um abraço do pastor Silvio para todos os ouvintes. E então já está compartilhado com vocês, amém? Além da medicina, medita muito na letra desse louvor, amém? Eu quero convidar com muito carinho o maestro Rony Barbosa. Toque. Deus se ungiu para tocar e eu creio nisso. E através dessa canção, Rony, eu creio que muitas pessoas serão curadas agora. Porque Ele vai além da medicina. A dor de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor de se clamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Mas Ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível
pois Ele tem poder, Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, e o seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina, quando Ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando já se perde a vida, Ele ainda tem a solução. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina, quando Ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando já se perde a vida, Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Glória a Deus, é assim mesmo, Jesus ainda tem a solução. Todas as vezes que eu ouço esse louvor, a minha memória volta a alguns anos atrás, quando eu era doente, muito doente, e o médico me deu apenas 1 ano de vida. E aquela época, quando eu comecei a ficar doente, eu estava construindo minha casa, toda feliz, né? Estava construindo um sobrado muito bonito. E eu batia no peito. E eu falava, eu vou fazer. Eu vou construir, eu vou fazer, eu. E eu jamais colocava, se Deus quiser. Eu jamais dizia, se Deus quiser, eu farei. Eu era muito soberba. E eu falava que eu ia construir a minha casa, que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo, e eu me esquecia de Deus. E aí Deus permitiu que me desse uma enfermidade. Eu tive neurocicercose, aquele bichinho que dá na carne do porco. Eu tive 5 cistos no cérebro e mais 3 cistos daquele na coxa, na perna, do lado direito. E eu passei a sofrer tanto. A construção da minha casa foi parada. Eu desmaiei um dia no meio da rua. Na volta do trabalho eu desmaiei. Acordei num pronto-socorro. E dali eu desmaiei novamente. E a ambulância me levou para o hospital. E eu fiquei 1 semana desacordada. E ali eu fiquei 1 mês internada. Os médicos só faltaram me virar no avesso para saber o porquê daquela situação, aquelas convulsões tenebrosas que eu tive. E quando eu saí do hospital, eu já estava em auxílio-doença. E naquela época, quando
o trabalhador entrava no auxílio-doença e ficava 3 meses sem receber 1 centavo. O INSS não queria saber se a gente tinha terreno para pagar, conta, luz, água, não. Eles demoravam 3 meses, 3, 4 meses sem receber 1 centavo. E eu, de repente, de uma situação próspera, né, que eu ia indo bem, estava trabalhando, ganhando bem. Aí, de repente, eu acordei num leito de hospital, doente, dependente dos outros, fraca. E eu voltei para casa, depois de 1 mês de internação, eu voltei dopada de tanto remédio. Voltei com a cabeça muito confusa, porque eu tinha medo de morrer e os médicos não sabiam o que eu tinha. Eu peguei os meus exames escondidos deles e vi tudo com ponto de interrogação, ninguém descobria nada. E eu olhava para as minhas crianças, todos pequenininhos, e o pai deles já tinha morrido no acidente, tinha morrido de atropelamento. E os meus filhos, eu só pensava assim, meu Deus, agora eu vou morrer. E os meus filhos? E os meus filhos, quem vai criar? Já não tem pai, agora vão ficar sem mãe. E eu não entendi aquela situação. Hoje em dia eu entendo. A palavra de Deus nos ensina assim, que jamais a gente deve de dizer amanhã eu faço, amanhã eu vou. Mas antes nós temos que falar, se Deus quiser, amanhã eu vou. Amanhã eu irei. Se Deus quiser, amanhã eu farei. Porque nós somos dependentes de Deus até para respirar. Mas eu não conhecia a palavra de Deus como eu conhecia hoje. E eu era muito nariz empinado. Eu achava que eu era a dona da bola. Era o show de bola. E ali eu me vi numa situação tenebrosa, que eu nunca imaginei que eu passasse por aquilo. Voltei para casa dopada, fiquei 3 meses sem receber 1 centavo, não tinha o que comer, às vezes tinha quando os colegas de trabalho, eu tinha 2 amigas muito chegadas, muito íntimas, e elas arrecadavam uma cesta básica, uma lista, né, que chamava de lista lá no trabalho, e no dia do pagamento, elas me traziam aquela lista com aquele dinheiro, ou se não, passava, comprava uma cesta básica, e era a única coisa que eu tinha. E foi uma situação muito difícil, muito difícil. E eu passei 11 anos enferma, 11 anos, eu conheci o que é sofrimento, 11 anos. De sufoco, de sofrimento, de internação. Quando me dava aquelas convulsões, eu ficava com o lado esquerdo totalmente apagado, podia serrar minhas pernas, meus braços, que eu não sentia. Ficava mais ou menos 1 semana assim, depois voltava ao normal. Mas quando dava outra convulsão, era tão violenta que eu desmaiava de dor no braço e dor. Quando a convulsão tomava o meu coração, eu sentia assim como que se os dedos da mão esquerda fossem enrolando como uma folha de papel. Depois, como que se os nervos do braço fossem enrolando como um canudo. E quando chegava no coração, eu desmaiava de dor no coração. Parecia que alguém estava torcendo o meu coração, como que se torce um lençol. E eu desmaiava de dor. Eu acordava no outro dia, quando não era no outro ainda. E aquela situação tenebrosa, minhas crianças passaram a sofrer, né? Porque a maioria das vezes eu tinha convulsão de madrugada e alguém tinha que me socorrer, eles tinham que ir correndo no orelhão, ligar para uma ambulância ou ligar para o meu irmão vir me socorrer, e eles ficavam sozinhos em casa. E muitas vezes eu passava a semana inteira internada, debaixo daqueles remédios que eu nem lembro mais o nome, graças a Deus, aqueles remédios muito fortes que eles davam, anticonvulsionante, e eu ficava às vezes a semana toda internada e os médicos tentando, não dá mais. Aí quando eu melhorava eu voltava para casa, mas quando eu voltava para casa eu voltava inválida, porque eu voltava com o lado esquerdo totalmente apagado. Aí lentamente ia voltando os movimentos da mão, da perna, dos pés.
E aí, quando eu pensava que eu estava bem, dava outra convulsão. Foram 11 anos de tratamento no hospital de neurologia, do Hospital das Clínicas, com uma equipe de neurologista, do Dr. Luiz Ramos Machado. Ele e a equipe dele que cuidaram de mim durante 11 anos. E não foi fácil, não. Eu sofri, minhas crianças sofreram, o meu irmão que me acudia sempre sofreu muito. Tinha uma vizinha que me acudia também, quando eu desmaiava, ela tinha uma Kombi escolar, e as crianças gritavam ela vinha, me pegava, levava para o pronto-socorro, mas eu sempre desmaiava, eu nunca ficava acordada, eu sempre desmaiava e acordava no dia seguinte, além de com o lado esquerdo totalmente morto, né? Morto, ainda dopada. Aí até restabelecer era mais uma semana na cama. E foi muito sofrimento, muito sofrimento. Eu fui tirado o líquido da minha coluna durante 28 vezes, o exame de líquor. Foram feitas 28 tomografias computadorizadas do meu cérebro. Foi feito arteriografia, um exame que eu me acordei me sentindo uma defunta um dia, né, com um saquinho de gelo na garganta, e a enfermeira, e eu toda amarrada, parecendo uma múmia, e a enfermeira pedindo para mim não me mexer, senão ia dar hemorragia. E eu só sei que eles faziam exame dos olhos, só faltava me virar no avesso. Não sei como que eles não me viraram no avesso. E era muito sofrimento, muito sofrimento. E depois de 11 anos, quando eu me apeguei com o Senhor Jesus, e um dia eu falei para Ele que eu estava cansada daquele sofrimento, ou Ele me matasse ou Ele me curava, porque eu cria que o Senhor Jesus, Ele me curaria se Ele quisesse. Eu falei, se o Senhor quiser, o Senhor me cura, porque eu não suporto mais. Eu não suportava mais ver médico, ver enfermeira, ver gente de branco na minha frente. Uma vez eu fiquei internada no Hospital das Clínicas e vi o enfermeiro tirar sangue de mim todo dia de manhã. Eu tomava 4 injeções por dia. Eu já estava com o traseiro todo furado, que nem chuveirinho, de tanto furar, com agulha. E todo dia tirava sangue da minha veia. Quando eu olhava aquele enfermeiro entrando na enfermaria, eu já começava a chorar, porque eu não suportava mais ver tirar tanto sangue de mim. Aí eu fui pegando trauma de hospital, trauma de agulha, trauma de gente de branco. Eu começava a me sentir mal. Eu falei para Jesus, ou o Senhor me mata, ou me faz viver, porque o Senhor não me fez aleijado, o Senhor não me fez doente. E eu creio que o Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor me cura, porque o Senhor ressuscitou Lázaro. Lázaro estava podre, estava morto, podre, fedendo, e o Senhor ressuscitou ele. E se o Senhor quiser, o Senhor me cura, porque eu ainda não morri. Mas se for para viver desse jeito, eu prefiro morrer. E naquela noite o Senhor Jesus me curou. Mas eu não falei assim não, eu falei aos berros mesmo, gritando. E acendeu uma luz muito branca da altura de um homem do meu lado direito. Quando aquela luz branca, iluminou assim do meu lado, eu falei, Jesus está aqui. Aí que eu gritei mais ainda, eu supliquei, eu clamei. E o Senhor Jesus, Ele me curou naquela noite. Eu entreguei a minha vida nas mãos dele. Eu lembro que no dia seguinte, naquela época eu tomava 19 comprimidos por dia. Tudo quanto é convulsionante que você imaginar, aí eu tomava. E era diazepam, eu era uma drogada. Eu lembro que de manhã eu enchi minha mão de remédio para tomar a primeira dose da manhã. Aí eu olhei para cima e eu falei, peraí, Jesus, se ontem à noite eu pedi para o Senhor me curar ou me matar, o Senhor não me matou, então é sinal que o Senhor me curou. E a partir de agora, desse exato momento, eu entrego a minha vida em tuas mãos. O que acontecer comigo, a partir de agora, é problema seu. É problema do Senhor.
porque a responsabilidade é sua, porque eu não vou tomar mais essas porcarias, porque eu creio que o Senhor me curou. Eu não estou falando para ninguém fazer isso, não. Eu fiz, mas eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso. Não vai fazer isso depois falar, mas foi a irmã Salete que mandou. Não estou mandando, não. Eu estou falando o que aconteceu comigo. Foi palavra para mim. Aí naquele momento eu peguei aqueles remédios, joguei no vaso do banheiro, dei descarga e falei para Jesus, a partir de agora, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Porque eu creio que eu estou curada. E eu tomei posse da cura. Eu vejo hoje em dia pessoas tomando posse da doença, né? As pessoas dizem, a minha diabetes, a minha leucemia, a minha, eu fico olhando, dá vontade de rir. Eu fico com tanta pena da pessoa que eu tenho vontade de rir, mas rir de compaixão, sabe? Porque eu não assumi aquela doença. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu falei, a partir de hoje eu tomo posse da minha cura. E eu tomei posse foi da cura. E eu passei mais de 2 anos, quando o braço esquerdo, porque as convulsões começavam com um choque. Dava um choque tão forte de madrugada que eu acordava com um choque. Era como se eu encostasse num fio elétrico. Dava aquele choque e eu já sentia os dedos enrolando, o braço enrolando tudo. Até que chegava no coração, o coração parece que enrolava também, e eu desmaiava, era a sensação que eu tinha. E acordava depois, né? Olha, eu vou te falar. Toda vez que me dava aquele choque no braço, eu olhava para o meu braço, eu sentava na cama, olhava para o braço e falava, sai do meu braço, eu estou curada em nome de Jesus. E aquilo desaparecia. E foi uma batalha espiritual muito grande, foi batalha, foi luta contra Satanás, luta contra o diabo que estava querendo destruir a minha vida. Foram 2 anos, aquele treco lá insistindo para me dar convulsão outra vez, e eu olhava para minha mão e eu falava, eu estou curado em nome de Jesus, sai da minha vida. E foi desse jeito. E cada vez que eu ouço esse louvor, o valor, além da medicina, me volta a grandiosidade de Deus na minha vida. A excelência de Deus na minha vida, a excelência do Senhor Jesus. Ele teve compaixão de mim, Ele teve misericórdia de mim e Ele me curou. Não que eu merecesse, eu não merecia, nem mereço nada até hoje. Mas Ele me curou, Ele me libertou, Ele me resgatou. Hoje Ele me dá vida e vida com abundância, vida plena. E eu quero que vocês aceitem a esse Jesus. É o desejo do meu coração. É que cada ouvinte também tenha uma experiência com Deus desse jeito, uma experiência com o Senhor Jesus. Tenha um encontro com o Senhor Jesus. A partir daquela noite, que aquela luz brilhou muito forte do meu lado direito, e eu entendi que era a luz de Cristo ali do meu lado. E de manhã eu entreguei a minha vida nas mãos dele. A minha vida mudou completamente. Completamente. Então nós somos autoridade sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida. Uma autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus. Então nós não temos que nos entregar a doença, a enfermidade. Eu vejo as pessoas falando, a minha diabetes. Eu falo, Jesus, toma conta, né? A minha não sei o quê, a minha, não é sua não. Isaías, no livro de Isaías 53, o Senhor Jesus já levou com Ele todas as dores, todo o sofrimento. Ele já levou com Ele, não é mais nós. E as pessoas falam, né? Fala o nome da doença, falando, é o meu, a minha. Sempre quando alguém fala para mim, eu falo, não é seu não. Outro dia até eu estava num grupo de pastores, até os pastores falando e eu contando essa experiência que eu vivi. Aí teve alguns que falaram, eu não tenho mais, eu não quero mais, né? Então,
a palavra que sai da nossa boca, ela tem muito poder. E o Senhor Jesus, Ele diz assim, o meu justo viverá pela fé. Então nós temos que exercer essa fé, né? Essa fé que o Senhor Jesus, Ele quer que nós exerçamos. Ele deu o dom da fé para cada um, para a gente exercitar ela. E vamos começar exercitando nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Teve uma vez, né, antes de me ser curada, eu tive um derrame cerebral. O médico discutiu comigo, porque eu não aceitava. Quando eles disseram assim, vai ter que andar de cadeira de rodas o resto da vida. Eu não vou. Eu não nasci numa cadeira de rodas. Não vai ter, eu não vou ter, não. Um dia o médico enfesou comigo, ficou bravo, falou, por que a senhora é tão teimosa desse jeito? Eu estou falando que vai passar o resto de vida na cadeira de rodas e a senhora vai. Eu falei, não vou. Eu sou teimosa porque lá em cima eu tenho um Deus, que além de Deus é o meu Pai. E Ele sabe que eu tenho que acabar de criar minhas crianças, que são órfãos. Ele sabe disso. E Ele não me fez aleijada, Ele não me fez uma cadeira de roda. E olha, eu fiquei 1 mês e meio aleijada, paralisada. Mas o Senhor Jesus me libertou, Ele honrou a fé que eu tive. Eu digo a minha fé, sempre Ele honrou a minha fé. A minha porque foi Ele que me deu. Mas eu vejo as pessoas tomarem conta, assim, do problema. Quando eu vou contar o que aconteceu comigo, geralmente eu escuto as pessoas falando assim, não, mas o meu caso é pior. Ele toma posse, o meu caso, a minha doença, a minha enfermidade, não. Nós servimos ao Deus do impossível. Ao Deus do impossível. Se vocês forem procurar no Evangelho, nos 4 Evangelhos, você vai ver o cego. Jesus, tenha compaixão de mim. Jesus, tenha compaixão de mim. Jesus ali andando. Jesus queria ver até onde ele ia clamar. Jesus, tem misericórdia de mim. Aí Jesus olha, pura e simplesmente, e fala para ele, o que queres que eu te faça? O que queres? Porque Jesus, Ele sabe que a palavra que sai da nossa boca tem poder. Eu quero ver, Senhor. Então veja. Jesus, né? O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Eu quero ser curado. Então, seja segundo a tua vontade. Então, o Senhor Jesus, Ele quer que nós abramos a nossa boca e confessamos para Ele o que nós queremos que aconteça conosco. Eu quero ser curada, eu quero ser liberta, eu quero entregar a minha vida em tuas mãos somente. A partir de hoje eu não quero outro Deus, outros deuses, eu não quero santo, eu não quero ser mais idólatra, eu não quero ser mais macumbeiro, eu não quero mais ser pai de santo, eu não quero mais ser cavalo do diabo, não quero mais ser chamado de aparelho, não, eu quero ser filha de Deus. Eu quero ser serva do Senhor. Eu quero ser serva do Deus Altíssimo. Senhor, eu não quero mais tomar posse dessa coisa que está me prejudicando. Eu quero ser livre das drogas, eu quero ser livre. Eu era uma drogada, eu tomava remédio, esses remédios é tudo droga, é droga. Quando as pessoas contam para mim que estão tomando calmante para dormir, eu falo, mas cadê Jesus na sua vida? Os crentes, a maioria dos crentes, estão dependentes de calmante para dormir, de antidepressivo, de tanta coisa. Eu falo, não, o calmante é Jesus. O médico, quando vem falar para mim, eu vou dar um calmante. Às vezes, claro, eu sou vivo, eu não sou anjo, eu não sou espírito. De vez em quando dá uma dor aqui ou tá ali, eu tô com 61 anos e meio. A idade vai chegando, de vez em quando dá uns ai, ui. Aí se eu falar com o médico, ele já vem logo dando calmante. Eu falo, não, eu já fui viciada nisso, eu não quero remédio não, eu quero saber por que tá doendo. Eu vou no médico para saber o porquê, para combater a causa. Eu não vou lá para me encharcar de remédio. Não, mas a senhora é nervosinha. Eu falo, não, meu calmante é Jesus. Ele já sabe disso, meu calmante é Jesus. O meu remédio é Jesus. Aí o ano 2012 eu estava passando uns problemas bem chato mesmo. Aí eu resolvi
comprar o tal calmante que ele mandou. Quando eu comprei o calmante que eu fui ler a bula, veio um jornalzinho dentro da caixinha. Remédio tinha pouco, mas tinha um jornal falando que é um remédio e eu ainda falei, isso não deixa dependente? Não deixa dependente. Eu prometo que não deixa. Aí quando eu fui ler a bula, além de deixar dependente, na bula está escrito assim, antes de terminar uma caixa, peça outra receita para o médico que já compre antes de acabar a caixa. Quer dizer, deixa dependente. E um remédio que deixa, um veneno que leva pessoas ao suicídio. Eu falei, está repreendido isso no nome de Jesus. Para quem não acreditar, pode ir lá em casa que eu mostro. A caixinha está guardada lá. E outro dia uma pessoa falou, eu vou comprar de você o que não presta para mim, não presta para ninguém. Ela vai na saúde mental. Ou nós temos Jesus ou nós não temos. Ou somos de Jesus ou não somos. Sai de cima do muro. Tem Jesus, mas é dependente de remédio? Não, o médico passa aquela sentença, olha, você vai tomar remédio a vida toda. E a pessoa fala, amém, amém, amém. E vai lá na saúde mental. Aí pode ir lá que tem um monte de irmãozinho pegando o remédio da saúde mental. Aí quando o médico me deu aquela famigerada receita lá, ele falou assim, passa no balcão. Aí eu fui, dei para a menina falou assim, a senhora tem que pegar na saúde mental. Está repreendido em nome de Jesus que eu não vou nesse lugar. Aí passou 1-2 semanas, eu pensei, quem sabe aquele remédio vai me ajudar. Comprei o maldito do remédio e não tomei, e não tomo. O meu calmante é Jesus, o meu remédio é Jesus. Jesus vai além da medicina. Aonde o médico fala não dá, Jesus fala dá. Basta você crer, porque ele só vai falar dá se você quiser. Não é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e me buscar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Ele sara a terra, ele sara o corpo, ele sara a mente, ele sara o espírito, ele sara tudo. Ele é o Deus que nos criou. Ele não é um Deus que viveu aqui na terra, depois ele morreu, depois o povo fica idolatrando, jogando flor em cima da sepultura dele. Não, ele está mortinho lá esperando pelo julgamento. Não, ele é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus diz que, a Bíblia diz que tudo foi criado por ele e para ele. Ele é o Deus que ele conhece cada célula do teu corpo. Quando nós apelamos para ele, ele vem, ele se agrada. É o Deus que se agrada, que se alegra. Diz que a alegria do Senhor é a nossa força, está escrito. Ele se alegra quando você se volta para ele. Quando você crê na promessa dele. Deus, ele quer que você creia que ele te cura, ele te salva, ele te liberta, ele faz tudo por você. Ele quer que você creia. Quando nós passamos a crer na grandeza de Deus, crer na superioridade de Deus, quando nós passamos a crer que ele é o todo-poderoso, ele é o todo, único, não existe outro, ele é o grande eu sou, um Deus que abriu o mar para o povo dele passar, um Deus que fez e continua fazendo grandes coisas, um Deus que me curou daquela maldita doença. Ele faz tudo. Basta nós crermos. Diz que a fé é certeza, é convicção de coisas que nós não vemos, mas que esperamos. Eu fiquei mais de 2 anos ameaçando dar convulsão. Se eu não tivesse fé, não cresce no poder de Deus, o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro choque que deu na minha mão esquerda, eu ia falar, meu Deus, não fui curado. Pensei que tinha sido curada, mas não fui. Eu ia tomar posse da derrota, eu ia tomar posse da dúvida, e talvez eu já tivesse morrido. Porque aquelas convulsões que eu tinha, era muito forte, muito forte.
O médico falava assim que se algum dia eu parasse de tomar aqueles remédios, eu ia ter uma convulsão tão forte, que o meu corpo não ia suportar, porque o meu corpo estava encharcado de droga. Estava encharcado. Só que quando mais eu tomava, mais dava convulsão. Então Deus, ele só queria que eu me voltasse para ele, como eu me voltei. Sabe? É igual aquela história. Você está num penhasco, agarrado, só com a ponta das mãos, né? Está num penhasco. Eu li uma história em algum lugar que eu leio bastante coisa, eu não sei aonde que eu li. Que o cara, ele foi subir um penhasco, e aí eu não sei se a corda se soltou, eu não me lembro bem da história. E aí ele passou a noite toda pendurado, e aquela voz falava no coração dele, solta a mão, e ele com medo de se soltar, solta a mão, e ele com medo de se soltar, até que foi indo, e a corda matou ele, uma coisa assim. Aí quando vira, ele estava apenas 1 metro do chão, era só se soltar, ele com medo de cair no precipício, não era soltar para ser salvo. Então a fé é coisa que Deus nos dá para ser exercitada. É um dom que Deus dá para nós exercitarmos na nossa própria vida. Na nossa própria vida. Como que nós vamos ajudar os outros? E a Bíblia nos ensina a ajudarmos uns aos outros, se eu não ajudar a mim própria. Como que eu vou falar para você que Jesus te cura se ele nunca me curou? Como que eu vou falar para você que Deus dá prosperidade, porque a Bíblia Sagrada inteira fala de prosperidade? Eu não estou pregando aqui o evangelho da prosperidade, que é outra coisa, é outra história, é outro assunto. Eu estou falando que o nosso Deus é um Deus de prosperidade, né? Se você ler, a Bíblia inteira fala sobre a prosperidade que Deus nos dá. O servo de Deus não é para andar de mão estendida pedindo, é para ter para dar. O servo de Deus, né, nunca vai mendigar o pão, nem ele, nem os descendentes dele. Aonde Jesus estava, tinha cura, tinha libertação, tinha multiplicação. É verdade. E ainda tinha um tesoureiro que carregava sacola de dinheiro, que tinha que até ajudava os pobres, que era Judas, o traidor. Então o nosso Deus é um Deus que cura, que liberta, que prospera, porque ele me prosperou. Não precisa ficar fazendo campanha de prosperidade, não. É só ser fiel a ele, buscar obedecer aos mandamentos dele, que ele dá. Ele dá prosperidade. Ele me deu casa, eu nunca pedi uma casa que eu me lembre. E ele me deu casa, ele me tirou do barraquinho de tábua e ele me deu uma casa linda para mim morar. Uma casa que eu não mereço. Eu nunca mereci uma casa daquela. Mas ele deu. Ele me dá roupa, ele me dá calçada, ele me dá comida. Ele me dá condições de ajudar outras pessoas quando eu vejo que precisa. Então, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele é criador. Ele quer te abençoar. Ele quer te curar. Ele quer te salvar. Ele quer te libertar. Ele quer te prosperar. Prosperar fisicamente, é dando saúde. Prosperar espiritualmente, te dando graça sobre graça. Ele quer te prosperar materialmente, para que você possa ajudar outras pessoas. Deus, quando nos dá prosperidade, não é para nós guardar no banco, é para ajudar outras pessoas. Então, o nosso Deus é o Deus que te criou para ter uma vida e vida com abundância. Para você ser mais do que vencedor. Você ter uma vida abençoada. Para servir de testemunho. Jesus disse, vós sois as minhas testemunhas. Então, nós temos que ter testemunho para dar. Eu lembro de uma história. Um rapaz que passou lá na igreja um dia, e esse rapaz, ele contou uma história que eu nunca me esqueci, de uma velhinha que só vivia salmodiando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ela falava isso dia e noite. Aí um dia ela chegou da igreja, o marido dela falou assim, ô bem, faz um café para mim. Aí ela foi lá fazer o café, não tinha pó.
Aí ela foi lá no vizinho, me empresta uma xicrinha de pó? Aí foi adoçar, não tinha açúcar. Voltou no vizinho, me empresta uma xicrinha de açúcar? Aí levou o café lá na cama pro marido, e ele, ô bem, não tem umas bolachinhas? Ela falou, mas se não tinha nem café e açúcar, como que vai ter bolachinha? Aí o pastor dela falou assim, olha, domingo vai ter um culto público e eu quero que todos vocês convidem os seus vizinhos para vir ao culto. Aí ela foi lá no vizinho, que ela vivia amolando as paciências dele. Aí ela bateu na porta e ele perguntou, o que a senhora quer dessa vez? Ela falou, não, eu não quero nada, não, eu só vim convidar vocês para ir na igreja, no culto, que vai ter um culto público lá e a gente está convidando os vizinhos. Ele falou, eu? Ir para a sua igreja, para esse Deus que faz você viver esse tipo de vida? Não, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Então, o nosso Deus, ele prospera. Ele nos dá prosperidade material, sim. Ele dá saúde. Ele dá libertação, porque tudo isso aí ele me deu. Aquela doença que eu tive. O médico falou que era doença da carne de porco, mas eu tenho certeza que eram demônios. E eram muitos. Muitos. Eu tinha legiões. E tudo começou nas brincadeiras. As minhas colegas de serviço, vão ler sorte? Vamos lá, não sei aonde. E a gente ia nesses lugares aí onde Satanás impera. A gente ia ler sorte, ia ler a mão, ia ler tudo. E foi o que eu herdei, foi uma doença tenebrosa. Fora uma doença demoníaca, que aquilo era demônio. Mas quando eu entreguei a minha vida, eu fiz uma aliança com Cristo. O Senhor Jesus, ele mudou a minha vida. Quando eu me entreguei 100% na mão dele. Ele não quer 90% de você. Ele quer 100%. 100%. Aqui na história do jovem rico, a história do jovem rico, o Senhor Jesus, ele fala assim, livro de Marcos, capítulo 10, versículo 29, respondeu Jesus, em verdade vos digo que ninguém quer dizer, não existe ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já no presente, em casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições. Não é fácil não, com perseguições. E no mundo vindouro a vida eterna. E muitos serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, quando nós, aqui, o Senhor Jesus, ele não está falando que é para a gente abandonar a casa, nem abandonar a família. Não é para abandonar, não. Ele está querendo dizer que não é para a gente amar mais a casa, os irmãos, pai, mãe, filho, campos, mais do que ele. Não é para amar mais os bens deste mundo, amar mais do que o Senhor Jesus. É para a gente amar mais, em primeiro lugar, amar a Deus. Ele fala por amor de mim e do Evangelho. Amar mais a Deus, amar mais do que tudo. Amar a Deus, amar o Evangelho. E ele diz assim, que não receba 100 vezes tanto já no presente. Então, quando nós entramos em aliança com Deus, nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, igual eu falei, Jesus, a partir de hoje, o que acontecer comigo é problema do Senhor, é responsabilidade sua, porque eu entrego a minha vida em tuas mãos. E ele mudou a minha história, ele mudou a minha vida. Ele mudou o meu jeito de ver, de encarar as coisas. Aqui fala assim, que receberemos tudo com perseguições. Nós temos perseguição. Claro, todos os servos de Deus que querem viver na presença de Deus, ele passa por calúnia, perseguição, difamação. O ano de 2013 para mim foi um ano escolar nisso tudo. Como eu fui caluniada,
mal entendida, pessoas que eu convidei para entrar na minha casa, que comeram na minha mesa, entenderam tudo errado, não deixaram eu explicar, me caluniaram, saíram de cara virada, me xingando, caluniando, me difamando. Então isso tudo faz parte. Só que em compensação, o Senhor Deus, Ele me dá 100 vezes mais em bênção. Um calunia, eu recebo 100 vezes mais em bênção. O outro vem, xinga, difama, Senhor Jesus me abençoa mais e mais e mais. Cada pedrada que eu levo, são frutos que eu colho. E eu sou cada dia mais abençoado. E eu tenho visto que essas pessoas que têm me difamado, me caluniado, falado coisas que eu não mereço. Eu tenho a minha consciência tranquila diante de Deus. Eu não mereço. Mas faz parte, né? A gente, para deixar uma panela brilhando, o que faz? Pega um bombril, ou uma palha de aço daquela grossa, esfrega, 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 até a panela ficar brilhando. E nós somos assim. A Bíblia diz que nós somos depurados como prata. A prata, o ouro são depurados no fogo. E nós somos depurados assim. Mas em compensação, nós somos depurados. Mas em compensação, Deus nos abençoa de uma forma que a gente fica pensando, poxa, eu nunca esperei que Deus fizesse tudo isso por mim. E graças a Deus. Vale a pena você servir a Deus. Vale a pena você aceitar ao Senhor Jesus. Vale a pena você pôr em prática a fé, o dom da fé que Deus te deu. Aí de repente você fala assim, irmã, mas eu não tenho a fé que você tem. Muita gente fala isso para mim, eu queria ter a fé que você tem. Só que é assim, Deus ele dá, a Bíblia diz que Deus ele nos dá uma medida de fé para cada um de nós, uma medida. Mas é assim, digamos assim, você tem 5 filhos. E você dá 5 quantidades de feijão para cada um cozinhar, a maneira dele. 5 quantidades de feijão você distribui para os 5 filhos. Aí um pega aquela quantia de feijão e leva pro fogo, põe água, sal e feijão e cozinha. Agora o outro, já um pouquinho mais esperto, ele já põe água, sal, uma cebola e um alho. Aí já muda o sabor. O outro já põe logo uma outra coisinha, né? Põe um toicinho defumado, uma linguicinha defumada, né? E o outro já, além da linguiça defumada, do alho, da cebola, ele já põe mais alguma outra coisa, algum outro tempero. Então os 5 filhos ganharam a mesma quantia de feijão, a mesma qualidade do feijão, mas cada um fez de um jeito. É claro que quanto mais acrescenta, mais saboroso fica. E a fé é a mesma coisa. Deus deu esse dom de fé para você. Aí você fala, eu não tenho a fé que você tem, mas também não põe em prática a fé que Deus te deu. E se encharca de remédio, né? Se vai ver um emprego, já preenche aquelas fichas lá, achando, eu vou preencher como que chama, Alexandre? Quando vai procurar emprego, enche aquelas fichas lá de trabalho. Esqueci agora. Aí já vai lá procurar emprego já falando, eu sei que eu não vou conseguir. Aí não consegue mesmo. Já preenche as fichas lá, né? Já preenchendo, já falando, eu sei que eu não vou conseguir. Aí pronto. Se é um emprego que tem um salário menor, você já fala com a sua boca, quem sou eu para ganhar tudo isso? Quem sou eu? Então, assim, você não põe o dom de fé que Deus deu em prática. Você deixa sair da sua boca coisas negativas. Outro dia eu passei por uma experiência, eu quase morri de vergonha de Deus. Eu fiquei com a cara no chão. Me atacou uma dor de cabeça.
eu acho que eu comi alguma coisa salgada e me deu uma dor de cabeça muito forte, muito forte. E eu pedi para o meu esposo orar por mim. Aí o meu esposo e a minha irmã, que estava lá em casa, oraram por mim. Mas a dor na cabeça era tão forte, que eu tinha vontade de urrar de dor. Aí o meu marido perguntou, você quer que chame o SAMU? Eu falei, chama. Esqueci que eles tinham orado, mas na hora da dor, chama. E chamaram. E o SAMU demorou 15 minutos para vir. Aí quando pararam aquele carrão na minha frente, aí vem aquela enfermeira lá e mede a pressão da gente. E a pressão minha, eu não tenho problema de pressão, mas aquele dia eu devo ter comido coisa salgada e estava lá em cima. E tinha subido. E nada baixava. E eles oraram. Ora por mim, aí oraram. Aí eu não tive paciência de esperar o resultado da oração. Eu não tive paciência. Liga para o SAMU, ligaram. Aí, depois de 15 minutos, chegaram lá e foram medir minha pressão lá no carro. E a moça falou, mas por que vocês chamaram? Eu já estava sem dor e a pressão estava normal, estava 12/8. Por que vocês ligaram para nós, afinal de contas? Aí eu fiquei com uma vergonha terrível. Porque eu não exercitei a fé que Deus me deu. Naquele momento, a dor foi maior do que a fé. Eu me deixei levar pela dor. Mas eu fui pedindo perdão a Deus. Aí, já que tinha chamado, eles levaram. Eles levaram nós lá no pronto-socorro. Mas eu fui pedindo perdão para Deus. Deus me perdoa que dessa vez eu falhei. Claro, nós somos, não somos perfeitos. Mas eu deveria de ter esperado a oração fazer efeito. E eu não esperei. A dor era tão grande que... Quer que chame o SAMU? Quero. Que chamou, que vergonha de Jesus. Jesus, eu tinha orado para o Senhor. Era só esperar o Senhor responder a oração. Depois de 15 minutos eu não tinha nem pressão alta e nem dor de cabeça. E eu fui lá, aí o médico deixou eu sentado lá uma meia hora. Aí falou, não, pode ir para casa que está tudo bem. Mas nós temos que aprender a exercitar a fé que Deus nos deu, amém? Hebreus capítulo 11 diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. Então, a fé é convicção de coisas que nós esperamos, mas que ainda não estamos vendo. Eu pedi oração esperando ser curada daquela dor de cabeça, mas eu não tive paciência de esperar. Aí quando o resgate veio, eu já estava sem pressão alta, sem dor de cabeça. E eu quase morri de vergonha. Eu fui daqui lá no hospital pedindo perdão. Meu Deus, me perdoa a minha falta de fé. E no versículo 6, Hebreus capítulo 11, 6, fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam, né? Então nós temos assim, quando nós nos aproximamos, nós oramos, nós pedimos, aqui diz assim: quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. E aquele dia eu não esperei pela recompensa. Eu acreditei mais no médico. Chama o SAMU. Né? E aí eu quase morri de vergonha de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então que isso fique como lição para mim e para você. Para de tomar posse da doença. Para de falar a minha diabetes, a minha isso, a minha aquilo. E se o médico falou assim, vai ter que tomar remédio o resto da vida. Fala só se Deus quiser, porque Deus não quer que você seja dependente de droga nenhuma. Deus não quer.
Nem que você fume, nem que beba, nem que se drogue, muito menos tome esses remédios, porque esses remédios são drogas, sim. São drogas. Quando é um remédio para tirar uma dor de cabeça, para alguma coisa corriqueira, isso aí faz parte da vida. Os médicos é instrumento na mão de Deus. Mas quando vem uma sentença, vai morrer, igual o médico falou para mim, dentro de 1 ano você vai morrer. Eu chorava dia e noite, e minhas crianças agora. Eu não morri. O Senhor Jesus, Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade que o Senhor me deu mais uma vez de estar aqui falando a Tua palavra. E eu te peço, meu Deus, nesse momento, acrescenta fé no coração dos ouvintes. E todos aqueles ouvintes que estiverem passando por qualquer que seja o problema, qualquer que seja, o Senhor é o Deus do impossível. Toca no coração deles e faz eles entender que sem fé é impossível agradar a Deus, mas que o Senhor presenteia, o Senhor se agrada daqueles que se aproximam de Ti e o Senhor recompensa. Então, Senhor meu Deus, que os ouvintes criem o hábito de se chegar na Tua presença. Que eles não tomem posse do problema, posse da doença, posse da enfermidade, mas que eles venham a crer no Teu poder. Perdoa nossos pecados, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Fiquem todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até amanhã às 4 da tarde com o programa Consagração. Amém? Fiquem com Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E nele toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E nele toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és 5 horas e 7 minutos.